O presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, projetou uma reformulação no elenco e abriu o jogo sobre o futuro do goleiro Cássio. O Corinthians precisa de um time mais jovem, o Corinthians precisa de dois jogadores experientes, a gente precisa de uma equipe, de um elenco que possa suportar todos esses campeonatos. Então a gente tem que ter uma reformulação realmente, uma mescla, mas com muito mais atletas novos e com perspectivas de vendas futuras. Precisa parar de gastar errado. Compra errada de jogadores, altos salários de jogadores que não são pontuais, vendas erradas, deixando os jogadores sair de graça. Por exemplo, agora, vou dar um exemplo do Bruno Mendes e o Cantillo. São quase 40 milhões que nós vamos jogar fora. Oscar, se receber proposta, eu falei, não vendo. Eu sei que está vindo uma proposta de 20, 25 milhões, eu não venderia. Esse atleta é para mais de 40 milhões de euros no mínimo, que é o que eu costumo falar, tanto ele quanto o Wesley. Esses dois atletas, eles bem maturados, dando título para nós, eles valem 100 milhões de euros aí, nós pagamos todas as nossas dívidas. O Cássio tem contrato conosco até final de 2024. Para mim foi uma surpresa também ouvir e ver ele nessa entrevista falando isso. Geralmente a gente fala de ir para outro clube quando tem alguma proposta. Até o momento eu não sei se tem proposta ou não. Eu tenho contrato com o Corinthians. Futebol tu nunca sabe, nunca pode cravar nada no futebol, porque bem demonstrando, né, que o futebol nada é certo. Nós não sabemos de nada, pelo menos eu estou em transição, não estou sabendo de nada. Ele tem contrato, espero que cumpra o contrato. Ao contrário, o Cássio ele pode ter carreira no Corinthians se ele quiser, que é um ídolo eterno. Agora sim, o Mano lá, nós podemos sentar e montar um planejamento para 3 anos, que é o que eu quero. Tá aí, ó, o próprio Palmeiras hoje, o que vem fazendo com esse treinador, você tem que dar um tempo. Ainda mais Corinthians, você não só jogador, como qualquer outro profissional que vai trabalhar no Corinthians, ele precisa de um tempo de maturação, ele precisa ter um tempo para respirar ali e para poder dar certo. Muitos jogadores que vestiriam muito bem a camisa do Corinthians. O próprio Gabigol, ele tem a cara do Corinthians, é um jogador guerreiro, é goleador, sabe fazer gol. Claro, o salário dele é muito alto, ele tem contrato, mas eu digo que é um jogador que eu gosto. O próprio Soteldo é um jogador muito bom, Marcos Leonardo, enfim, tem muitos jogadores aí que a gente gosta. Bom, o Corinthians tem que contratar para todas as posições, exceto o gol. Que tem o Cássio, tem o Carlos Miguel, tem o Matheus Donelli. Olha, o Mano apresentou uma relação das posições que o Corinthians está mais debilitado. Ele apresentou uma relação já para o Augusto Melo com 4 nomes em cada posição. Então, o Mano, ele é um cara muito preocupado com isso. Ou seja, então, e a gente está falando, não está falando de xadrez, se a gente estivesse falando, olha, o Renato Augusto joga xadrez, ele pode ter 70 anos e a experiência vai ser mais interessante do que o preparo físico dele. Por quê? Porque ele vai jogar sentado. Agora, dentro do futebol, ele precisa correr. E aí os moleques correm 12, 13 quilômetros e numa velocidade que não tem como o Renato Augusto, nem quando ele era muito jovem, ele já não tinha grande velocidade. Mas ele corria mais, é fato. Agora, ele continua a não ter essa velocidade e corre menos quilômetros do que os garotos. Quando você tem um futebol que é de competição, é aquilo que o Abel Ferreira quer, é aquilo que o Mano quer, é aquilo que o Dorival quer, vai ser difícil você ter jogadores que não sejam muito competitivos fisicamente. Então, caras como Renato Augusto não ficarão. Caras como o Gil não ficará. O Gil não ficará. O Gil, inclusive, não teve o contrato renovado e deve ir para o Atlético Goianiense. Ele não estava gostando muito dessa ideia, mas o contrato dele, até o momento, não foi renovado. Juliano e Cantídio também. Cantídio fora também. E veja, olha, o Bruno Mendes, o Corinthians pagou uma nota pelo Bruno Mendes e para renovar o contrato dele, ele quer 700 mil reais mês. Então, eu não estou aqui para colocar valor em cima de jogador. Eu estou aqui para tentar fazer com que a gente entenda um pouquinho como é que é o custo e o benefício. Eu tenho um custo e um benefício, você tem um custo e um benefício, não adianta nada. Nós vivemos num país capitalista. O patrão tem que pensar o seguinte, esse cara me custa tanto, mas ele me dá tanto de retorno. Dentro do futebol não pode ser diferente. Nós não estamos... O que o Augusto falou é uma grande verdade. Como é que você joga 40 milhões pela janela com o Cantídio e com o Bruno Mendes?
Isso aí foram más contratações. Quem é que orquestrou essas contratações? Quem é que determinou que o Corinthians tivesse que gastar esse dinheiro? E aí não basta você gastar esse dinheiro, que não vai ter retorno nenhum, porque esses caras vão ter que ir para o mercado de maneira muito barata, porque senão você tem que renovar o contrato deles e ficar pagando uma fortuna por eles. Aí como é que você faz? Você contrata mal, você paga mal. Isso vale para todos nós, não tem jeito. A nossa vida é custo-benefício. Gostemos ou não, a gente custa X, tem que entregar na pior das hipóteses X. Se você custa X, entrega X menos 20, você está com um problema. Bom, e aí em tempos de mercado da bola, a especulação é alta, né? Alguns nomes que eu já vi ligados ao Corinthians. Soteldo. E aí o comportamento extracampo preocupa um pouco. Ah, mas com o Mano, o Soteldo não vai ter vida grande, não. Ele vai ser, ou ele vai ter comportamento profissional, ou ele vai anda ter... na linha. Ou anda na linha, senão o trem vai pegar. Tem nada de subir na bola, não vai que subir depois na virou bola, meme. vai ter que entregar, porque com o Mano não tem historinha, não. Com o Mano não tem... se vier o Marcos Leonardo, claro que o Gabigol... eu ia chegar no Marcos Leonardo. O Gabigol não, porque o Gabigol, ninguém sabe exatamente, porque quando eu conversei há muito tempo atrás, tem um ano e pouco, eu conversei 1 ano e meio por aí, eu conversei com o Landim, o Rodolfo Landim, eu fui ao Rio de Janeiro, conversei bastante com o Landim. Na época que o Dorival era o técnico do Flamengo, estava acabando de ganhar, inclusive, a Copa Libertadores da América, e eu conversei bastante com o Landim, foi muito educado, me mostrou com muita transparência todas as contas do Flamengo. O teto salarial naquela época, o teto salarial do Flamengo girava em torno de R$1.300.000, que era exatamente o teto do Gabigol, o teto do Bruno Henrique e de outros jogadores, de Arrascaeta, que do belo Gerson. Teto, hein? Mas esse teto hoje, ele está distante, imagino eu, daquilo que sejam os jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Então, não sei, acho que esse teto, pro caso do Gabigol, pro caso do Gerson, do Arrascaeta, esse teto aumentou. Do Pedro, esse teto aumentou. Porque imagine que o Pedro não saiu do Flamengo nunca. E teve muitas propostas, inclusive, do Palmeiras. Então, se o cara não sai, é porque ganha muito dinheiro. Renovar também, o Gabigol vai continuar mais uma temporada no Flamengo. Tava no... Renovou. Então, eu vi que tinha aberto negociação até 2028, mas poxa... Ele renovou. Então, ele para sair, ele precisa ganhar exatamente a mesma coisa do que ele ganha no Flamengo. Precisa haver um acordo... Se ser titular, o jogador também não quer ir para um time que ele seja titular, porque no Flamengo ele não terminou o campeonato no banco. Jogando muitas partidas no banco e ficando muitas partidas no banco. É complicada essa situação, né? Mas aí você olha, aí você fica chateada, aí vem o dia 5. Vamos lá, vamos ter empatia com o Gabigol. Eu tô com uma pena do Gabigol que ele fica no banco. Mas aí eu tô bravo que eu tô no banco. Aí vem dia 5, pim, prim, 2 milhões na conta. Você fala assim, eu tô bravo. Mas ele já tem chateado. O pé de meia dele, o pé de meia, da calça, da cueca. Agora ele tá numa fase... Mas às vezes o cara gosta de andar de jatinho, às vezes ele gosta de chegar em Angra dos Reis de helicóptero, isso tudo tem custo. Então o cara, ele fica chateado. Aí passam 20 dias ele muito chateado. Aí quando chega na semana do pagamento, ele fala assim, pensando bem... Vamos ver uma pra você aqui, Gabigol. Eu não tô tão chateado assim, pensando bem, eu não tô tão chateado assim. Qual é a proposta? O Corinthians não vai pagar 2 milhões de reais pro Gabigol nunca. O teto do Corinthians eu conheço e não é esse, é muito inferior a esse. Então, acho que a situação, para você ter jogadores desse patamar, é uma situação complicada. Isso não significa que você não possa ter, por exemplo, o Soteldo. Não significa que você não possa ter, por exemplo, um cara como o Marcos Leonardo. Olha o Gabigol no Flamengo. A gente tá de gato. Mas, ó... O Gabigol tá comendo sopa de garfo no Flamengo. Ô, Gabigol, vai ser titular em algum time grande? Mas ele tá comendo sopa de garfo, mas só que na sopa dele os caras ralam trufa branca, trufa de albas. Ele tá comendo de garfo, mas os caras ralam trufa branca pra ele, entendeu? O Ranieri, volante de 26 anos do Cuiabá. Bom nome pro Coringão? Bom nome. O Corinthians precisa de um cara no meio e é um cara que é mais barato. Você veja, o Corinthians pode... Eu não tenho dúvida que o Mano deve ter posto esse nome. Eu não tenho dúvida que o Mano pensou bastante em jogadores do Sul, porque o Mano conhece muito o Sul, né? Então, ele sabe jogadores que têm muito potencial. Eu não tenho dúvida que o Mano colocou caras como o Maurício, por exemplo, que é do Internacional titular, e o Mano sabe da qualidade. Foi o Mano que lançou o Maurício. Então, ele sabe. Só que esse cara está muito valorizado no mercado. Então, a gente precisa saber
Até quando e até onde pode ir o orçamento do Corinthians? Essa é uma questão bastante complicada, né? Eu tenho o meu sonho. Lembra que a gente já falou muitas vezes aqui? Olha, eu tenho um sonho, eu sei, eu também tenho o meu, mas tem a realidade. Então você tem que acordar e viver dentro da realidade. Fala, torcedor do Timão, trazendo mais informações aqui atualizadas do Corinthians, né? Pode comemorar, pessoal, que vem aí grandes novidades aí, grandes craques aí para vir somar e ajudar o Timão ter um ano aí extraordinário, né? Para isso, o novo presidente Augusto Melo já bateu o martelo aí que vai fazer contratações de peso e também não renovar com jogadores aí que com alto salário, né, pessoal, e não estão demonstrando aquilo que ganha, né? Para isso, ele já está junto com o Mano Menezes aí estudando bastante o elenco aí para dispensar aqueles que não dá mais para permanecer no Corinthians, né? Corinthians aí, uma das maiores torcidas mais apaixonadas aí e não está sendo bem representada aí pelos jogadores e também pelos dirigentes, né? Com a troca aí agora do Augusto Melo, eu acredito que vai mudar totalmente. A torcida vai se sentir mais representada e feliz aí por boas atuações aí do time, né? Vamos lá, pessoal. Soteldo no Corinthians, Augusto Melo não espera nem o luto do Santos, né? O Santos foi rebaixado e parte para cima para arrancar o camisa 10, né? Se surpreenda com Augusto Melo, não espera, né, pessoal? E agora vai anunciar aí essa proposta aí de Soteldo, né? Agora acredito que fique mais fácil, né, pessoal? Porque o Santos foi rebaixado, né? E assim facilita a venda de jogadores, né? O time vai ter menos receita, né? Praticamente vai ficar, né, bem mal assim financeiramente. E aí é o momento de negociar. E vocês, pessoal, vocês apoiam a contratação de Soteldo aí no Timão? Deixa aqui o seu feedback, é muito importante já de ouvir vocês. Aqui vocês têm voz, aqui você manda, então participe aí, deixe seu comentário se vocês gostariam de ver Soteldo aí vestindo a camisa do Timão. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para que assim você receba esse próximo vídeo aí com informações atualizadas do Corinthians.